E tá aqui, né? Muita coisa dele tá aqui, ó. E a gente tem que estar indo buscar, pedir, para a gente descobrir, porque aqui é um método. Tem muita gente que vende os métodos que ele aprende na vida dele e começa a vender, que ele descobre alguma coisa, começa a vender caro. Tem método aí que é 2 dias, é 30 mil reais. Você vai para lá, um lugar igual esse aí, vai lá, paga, e o cara transforma a sua mente, né? Faz uma lavagem na sua mente. 30 mil reais. Tem método aí que é bem mais caro. Dependendo do famoso aí, é bem mais caro. E aqui tá de graça. Tá de graça. Só que o problema é que quando é de graça, as pessoas não dão valor. Muitos, né? Muitos não dão valor na palavra de Deus. Não dá valor de jeito nenhum. Né? Não busca, por isso que sofre. Não busca o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro discernimento das coisas. Eu vim aprendendo isso e, rapaz, tá aqui um método para você ser o que quiser na vida. Um dia desse topei com uma pessoa, parece que queria ser doutor, não lembro mais. Topei com essa pessoa que falou que o sonho dela é ser doutor. Então eu falei, rapaz, antes de tu começar a ler qualquer livro, vai por esse aqui, ó. Porque aqui quem escreveu foi quem ensinou a medicina, quem ensinou tudo. Foi esse aqui que ensinou todas as coisas. Então o melhor que a gente começa é por esse livro aqui. E você vai ter entendimento, você vai ter discernimento, você vai começar a entender as coisas. E ela é, pode levar. Pode levar. Tá 57%. Vamos ver o que eu anotei aqui. Mateus 7, 7. Vamos lá. Esse foi, fecha a porta aí. Mateus 7, 7 vai falar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Né? Vamos repetir aqui o 25:2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a glória dos reis está em descobri-las. Aí Jesus fala, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Né? Então Jesus está falando para a gente pedir. Né? Bom dia, Nelson. Tudo bem, meu amigo? Coisa boa, tá pro senhor aí. Cadê o Marcelo? Tá por aí também? Bora lá. Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontreis. Batei e abri-se-vos-á. Jesus está falando para a gente pedir, cara. Pedir. Mas pedir com sabedoria. Pedir com inteligência. Pedir com discernimento. Porque Ele dá. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, cara, que a gente sofre por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra de Deus. Porque a gente não pede entendimento, a gente não pede a misericórdia. Por isso que muita gente sofre por causa disso. Né? Eu notei aqui o que mais o 2 explica pra gente. Né? Em Mateus 7, hoje temos como descobrir esta glória de Deus. É o que eu acabei de falar. É aplicando todos os ensinamentos. É isso. Né? Tá aqui, ó. O que a gente tem que pegar é pedir sabedoria a Deus, pedir entendimento a Deus, para a gente ler a palavra dele, para ele nos dar a sabedoria. Né? Porque não adianta a gente só folhear, ler hoje o Provérbios, ler 27, ler o 28, ler isso, ler aquilo, ler a Bíblia todinha, não entender, não buscar e não aplicar.
Hoje tem 25 dias. A gente tem que aprender a aplicar. É ler e aplicar. Não adianta só ler. Não adianta, tem 25 dias só lendo e não tá aplicando, não vai adiantar nada. Cara, e tem que aplicar, e é o resto da vida você tem que ser aquilo. O que é que o Provérbios vem nos ensinando esses 25 dias? Né? A não ficar de fiador, a não falar palavras malvadas, falar palavras ruins para o nosso próximo. Então a gente tem que aplicar, não adianta só ler, tem que aplicar e viver isso aqui, né? Tem que viver isso aqui, não adianta. Tem que buscar verdadeiramente conhecimento, tem que buscar, porque senão a gente vai ficar a vida toda vivendo do mesmo jeito. E eu falo isso, é para mim mesmo, para eu mesmo me policiar. Eu mesmo, acontece as coisas, a gente não pode se magoar, não pode se entristecer. Por que a gente não pode fazer isso, se entristecer, né? Olha só, Jeremias 17:7, olha só que palavra que Deus deixa pra gente, bonita, né? Pra gente aprender. Ontem eu tava lendo isso aqui e fiquei alegre, né? Claro que sempre a gente vai estar com alguns problemas na vida, sempre vai, não tem jeito. Mas ontem eu estava lendo aqui, por acaso topei com Jeremias 17:7, fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvores plantadas junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Eu fiquei, sabe, pensando nisso. Cara, a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que ter aquela amizade com Deus. A gente tem que estar perto de Deus, né? Quando você começa a andar com a verdade, você começa a andar com Jesus. E isso não está te livrando do pecado, não. Não está te livrando do pecado. Agora, andar com Jesus requer renúncias do pecado. Não é eu tentar brincar com o pecado. Não. Eu fiquei achando muito bonito uma frase que eu vi naquele filme, The Chosen, que aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, que no filme eles colocam palavras que não tem na Bíblia, né? Muitas palavras que não tem na Bíblia. Mas tem uma frase lá que eu achei bonita, que fala assim: Deus não veio libertar nós do Lula. O Lula tá botando o povo para sofrer com tantos impostos, né? Com tanta coisa, gente. Se você for se aprofundar nessa política, você acaba endoidando, né? Você acaba endoidando, porque toda hora tem uma notícia ruim. Toda hora tem um detalhe novo, um imposto novo. Mas não estou aqui para falar disso. Política, quem gosta do Lula tá de parabéns. Quem não gosta tá de parabéns. Eu, particularmente, não tenho nada contra o Lula mais. Eu sou bem resolvido com isso, né? O nosso presidente está aí, beleza. Respeitar o Lula, respeito, né? Deus, Jesus, naquele tempo, e até hoje, ele não veio libertar nós do Lula, dos impostos. Ele veio libertar nós do pecado. A Bíblia está aqui nos auxiliando sobre o pecado, sobre como viver bem, viver em abundância e como prosperar no meio de uma crise tão difícil. Por que eu dei uma paradinha para tocar nisso? Marcelo, bom dia, meu filho. Porque onde eu estava lendo a Bíblia, cara, ontem eu tive
querendo ou não, a gente conversa com um, conversa com outro, e todo mundo fala a mesma coisa. Tem muitas empresas fechando, tem muita coisa ficando difícil, né? Serviço vai acabando, vai ficando aquela loucura, né? Vai ficando aquela loucura. Só que, gente, só o que nós temos que aprender? Lê sempre o 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. É onde nós temos que se preocupar com isso. Bom dia, Thiago Digital, eu não sei quem é da turma aí. Bota teu nome aí. Não sei se é o Fabiano, Domingos, é o Domingos. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. É isso que a gente tem que aprender. Isso temos que aprender. Confiar no Senhor no meio da tempestade. Confiar no Senhor sempre. E quando estiver na bonância, cara, sempre invista na sua mente. É o melhor caminho. É o Marcelão, porra boa. Entende? Invista na sua mente. Invista em tempo com a palavra de Deus. Invista esse tempo que você tem com a palavra, buscando Deus em primeiro lugar na sua vida. Bota Deus em primeiro lugar. Que as demais coisas vos serão acrescentadas. E mais coisa é, Deus sabe que você tem que comer, Deus sabe que você tem que alimentar seus filhos. Deus sabe que você tem uma empresa que precisa de gente para trabalhar, que precisa manter as pessoas que estão ali. Uma empresa passou por dificuldade, passou, mas Deus nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar. Nunca, nunca, nunca. Sempre tem. E eu não reclamo não. Não reclamo não. Gente, vamos voltar. Só repetindo aqui. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A gente entendeu que é transcrever, né? Transcrever é preservar um escrito, né? Foi preservado a palavra de Deus, certo? E a gente tem que transmitir verdadeiramente a palavra de Deus, né? É muita gente que quer fazer isso, e tem vergonha. Cara, não tenha vergonha, só fale a verdade. Fale a verdade e fale os seus acontecimentos. Fala o que acontece com você e que você está aprendendo. É fácil. Começa, só começa. Eu só comecei. Né? Só comecei, vai embora. Não tenha medo de começar a fazer as coisas. Levar a palavra de Deus. Né? E o 2 falou, a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a glória dos reis está em descobri-las. Né? Então, o rei somos nós que tem que reinar sobre nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre tudo nós tem que reinar. Não é isso aqui, essa palavra é para nós, não é só para os reis, não. Nós temos que ser reis, nós temos que ser reis, nós temos que ter domínio próprio, domínio sobre nossa casa, sobre o nosso corpo, sobre o serviço que a gente for fazer, a gente tem que reinar sobre ele. Esse serviço tem que ficar bem feito. Tem que ser coisa de reinante. Rei, que é rei, ele reina. O rei, ele sabe fazer muita coisa. Um rei, se ele for para a guerra, ele sabe aonde entra certinho. Ele tá ligado. Quem tá vindo atrás, quem tá vindo de lado. Então é isso. Temos que ser reinante da nossa vida. E temos que descobrir as coisas que estão encobertas. Nós temos que descobri-las. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Palavra de Deus. Nós temos que buscar orientação. Buscar como resolver os nossos problemas do nosso dia a dia. Porque todo dia nós temos um problema para fazer. Ó, a gente já começa com um dia assim. Acho que algumas pessoas viu, o rapazinho que estava aí mandando mensagem. Eu vou me importar com isso. Que tira sua atenção. Tira, você já começa querendo dar uma resposta boa. Entendeu? O cara escreveu aí. Tá doido, mano. Gravar live sem camisa.
Tá doido, mano? Gravar live sem camisa. E você acorda pra ficar falando sozinho com a câmera. Tá vendo? Eu vou me importar com essas coisas, gente. Eu vou dar atenção para esse tipo de coisa. Eu tô comentando aqui, tô dando atenção. Esse método 99. O que significa isso? O provérbio está falando para nós. Tolo, a gente não gasta as nossas energias, não dá pérola aos porcos. Significa isso. É isso que significa ser. E depois que eu sair daqui, vai ter outro e vai ter mais outro. Você vai ter mais alguém para estar lhe perturbando, para estar lhe enchendo a paciência. E aí? É isso que você tem que fazer. Se cale, não vai amaldiçoar, não vai ficar calado. Porque uma coisa que eu fico observando, essa pessoa que eu chamo de tolo, essa pessoa malvada que fala essas coisas, Deus ama essa pessoa também, cara. Eu fiquei assim, cara, é mesmo. Deus ama porque eu também fui rúdico, eu também fui malvado, eu também já falei palavras ruins, eu também, claro que eu nunca fui mal educado com as pessoas, que eu sempre tratei as pessoas por igual, né? Pode ser ela rica, pode ser ela sem ter dinheiro, meu tratamento sempre foi um só com as pessoas. Claro que tem gente que a gente tem que tratar de uma forma maravilhosa, o Marcelo mesmo aqui. É um cara que eu sempre tratei bem e sempre tratarei bem. É um cara que passou pelo vale comigo, passou pelos momentos difíceis. E hoje eu tenho um respeito. É um cara que é mais do que irmão para mim. É mais do que irmão. Um dia eu ainda vou ter condições ainda de poder fazer alguma coisa pelo Marcelo. E aliás, eu quero que ele nem precise disso. Eu quero que ele mesmo tenha as próprias condições dele, né? Sempre, Marcelo, jamais quero isso. Mas se um dia, Marcelo, nós puder viver junto, morar perto um do outro, para mim vai ser maravilhoso. É honra. Porque é uma pessoa que tem um coração, meu amigo, grande demais. Muito grande. Um cara que não tem ambição com as coisas. É um cara que tem uma humildade muito grande. Humildade, cara. E esse cara, meu irmão, é mais que um irmão para mim. Tem uma consideração que eu tenho por ele, é muito grande. No entanto que ele está muito dentro. Eu falei, moço, você pode ficar aqui em casa até você se organizar. Pode ficar na minha casa, moço, porque é uma pessoa de confiança, cara. É uma pessoa que meus filhos amam, a minha esposa ama, com respeito, né? Ama, nós aqui ama essa pessoa. É uma pessoa maravilhosa, cara. Ama, né? Então vamos lá, gente. Vamos lá. O 3. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação. Quer dizer que o rei não pode ser investigado? Não. As palavras da Bíblia, elas são cheias de parábolas, né? Que fala que o coração do rei, ele guarda muitas coisas. Tem muitas coisas escondidas ali. Quem poderá imaginar? Vamos citar aqui um governo que está aí sobre o mundo inteiro aí, determinando muitas coisas que a gente pega a gente de surpresa, né? O presidente dos Estados Unidos mesmo é um cara e quando pensa que não, ele bombardeou o Irã, largou uma bomba no Irã, né? Naquela onde tinha fazendo lá transformando o cloreto lá não sei de que, pegou todo mundo de surpresa. Vai entender o que tem no coração daquele lá. Quando pensa nele, pegou o Maduro. A terra maduro, né? Pode pegar. Tava passando da hora já. Então assim, tá vendo? A gente não sabe o que tem no coração. A gente não sabe nem o que tem no nosso. Agora eu sei o que tem no meu. No meu eu sei. Eu aplicando todo dia a palavra de Deus, sendo obediente, eu sei o que tem no meu coração. Eu sei. Você sabe o que tem no seu coração? Faz essa análise, pergunta para você mesmo. O que tem dentro do meu coração? Sabe o que eu estou falando? Porque a boca só fala o que o coração está cheio, né? Coloca Deus para reinar no seu coração. Abra seu coração, gente. Todo dia eu falo isso aqui.
Abre seu coração, bota Deus lá dentro. Comece a andar com a verdade. Comece a andar com a verdade. Pare de ser mentiroso. O que afasta de Deus é a mentira. Quando você bota a mentira para reinar, Deus não está perto não, porque Deus não gosta de gente mentirosa. Deus ama você. Deus não ama é o pecado que você comete. É por isso que Ele te deu uma oportunidade hoje linda, maravilhosa, para você fazer diferente. Todo dia, gente, quando acorda, quantos milhões não vale um acordar? Quantos milhões não vale? Vou te dar 1 milhão hoje, mas amanhã você não acorda. Compensa ter 1 milhão hoje e não acordar amanhã? Então um acordar vale, não tem preço. Não tem preço um acordar. Anotei aqui, João 2,25. Vamos ler o que fala em João 2,25? João. João 2,25. Bem aqui. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É João 3. Vamos repetir aqui. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação. Vamos repetir? Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação. É isso que eu falei, o coração. A gente não sabe o que tem no coração do rei, de uma pessoa dessa. Você sabe o que tem no seu coração? Você sabe o que está saindo? O que você está guardando no seu coração? Que não fala palavras boas? Então, abra seu coração, deixe Jesus entrar, para que você comece a falar palavras para edificar. Vamos para o 4? 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Né? Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. O que significa escórias? Eu anotei, me chamou a atenção, escórias. Escórias significa são as impurezas da prata. Na época o metal precisava passar pelo fogo para ficar puro e então virar algo valioso. Então é isso. Nós que quer andar com Jesus, nós temos que passar pelo fogo. Nós temos que passar por muita tribulação. E sempre nós vamos passar. Sempre nós vamos passar. Passando pelo fogo. Só que quando você acostuma com as diversidades da vida, com tanta coisa que ali acontece, vai ficando fácil. Porque cada vez que acontece uma coisa, você já sabe aonde vai usar. Aonde eu vou usar isso na vida aqui. Essa pessoa falando esse trem, o que eu vou usar contra isso? Não vou usar nada, vou ficar na minha, vou fechar minha boca. Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Então, cara, que Deus te abençoe. Meu amigo, tá com um problema para resolver? Pede sabedoria a Deus. Deus, como que eu resolvo isso? Gente, tem que botar em prática mesmo, porque aí você vai acostumando. Na hora que chegam as palavras ruins, caramba, a pessoa foi desonesta com você, lhe roubou, você entrega para Deus. A partir do momento que você começa a entregar para Deus, as coisas começam a mudar. Não adianta, vai mudar sim. Vai mudar sim, não adianta. Vai ficando melhor o seu dia a dia. Porque chegou o problema e você, rapaz, esse daqui eu já sei como é que eu faço. Esse problema aqui para resolver é dessa forma. Eu vou ficar calado. Deixa aí. Que resolve. Tudo se resolve. Né? Você que é dono de empresa. O cara ali botou na justiça. E aí? O cara paga. Vai para negociar.
Vai, negocia e paga. E por que ele botou na justiça? Agora com outro, você não faz diferente, né? O que você está errando com essa pessoa aqui, você já não erra com o próximo. Isso é pedir sabedoria a Deus, pedir entendimento a Deus. Cada batalha você vai passando. Chega um momento que, não, beleza, vamos ver o que vai dar no final. Calou a boca, né? Aprenda. Anotei alguma coisa aqui? Não. Vamos por 5. Tira, ó ímpio, da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Palavra forte. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Isso traz um aprendizado muito grande para nós. Muito grande, né? Salmo 1:1. Vamos ler. Temos que ler, gente. Temos que ler. Tem que ler a Bíblia. O que eu aprendi na Bíblia, que as coisas de Deus é assim, é um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Um tantinho ali, um tantinho acolá. Até Jesus fala isso em algum lugar. Você vai aprendendo as coisas por etapa, dia após dia, né? Não dá para ler a Bíblia de uma vez e aprender tudo, não. É dia após dia, né? Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores, gente, é os zombadores da palavra de Deus. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite, né? Era só um e até o 2. Vamos repetir? Vamos repetir para ficar bem gravado. 5. Tira o ímpio da presença do rei. Tira o ímpio da presença do rei. Quem é o rei? O rei somos nós. Agora é a nossa vez de ser reinante, gente. Bota uma coisa na cabeça, não é os reis mais não. Quem é rei aqui é nós, né? Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Essas palavras é para nós, tá? Essas palavras que Deus deixou são para nós. Preste atenção. Aí Jesus fala, Deus fala aqui nos Salmos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquela roda onde só fala o fuxico, a mentira. Aquela roda, gente, que tem aquela roda de nego ruim, que só tem conversa difícil, só tem conversa ruim. Essa é a roda que está falando aqui. Essa é a roda. Hoje muita gente bota na cabeça que parece que quem vai para o céu é só quem está na igreja. Parece que quem vai para o céu é só evangélico. Tem muita gente com essa mentalidade. Eu tinha essa mentalidade, tá? Eu era muito religioso. Então a minha mãe, que era católica, eu falei: minha mãe, a senhora não sai daí, vim para a igreja aqui, a senhora vai para o inferno. Só vai para o céu quem é evangélico, quem é crente. Até o bicho é crente, moço. Ele é tão crente que estremece. E o lugar dele já está preparado. Na Bíblia já fala. O lugar dele está preparado. Então, moço, sai dessa mentalidade. Um dia desse eu falei aqui, tem muitos adventistas que vai estar no céu, muitos católicos que vai estar no céu, muitos crentes, muitos evangélicos, muitos testemunhos de Jeová, muitos. E tem muitos que dessa mesma denominação vai para o outro lado. Por quê? Pensa que sabe de tudo. E tu também está falando: não, mãe, estou falando que muitos vão e muitos não vão. Isso que eu estou falando. E tu é o quê? Eu sou imagem e semelhança do Criador, servo de Deus, que aprendeu que a pessoa não precisa ser religioso para ter uma conexão com Deus. A pessoa que aprendeu que eu não preciso de padre, de pastor, de bispo, não sei mais quem. Você não precisa de mim. Não precisa de mim para orar por você. Você não precisa de mim para nada. Você precisa é de Deus.
Jesus você precisa. Somente. Somente. É Ele que você precisa. Abrir seu coração, deixar Ele entrar e fazer as coisas corretas. Fazer as coisas corretas. Não adianta. Tem que andar correto sim, moço. Não adianta. Tem que parar de entrar na contramão, de andar na contramão. Tem que parar de fazer os gatos. Tem que parar. Eu só vivi errado, moço. Pensa um cara que só vivia errado era eu. Tá aqui uma prova viva. Quem andava errado era eu. E eu chegou um dia, eu falei, rapaz, desse jeito não dá para viver. Porque você pensa que é normal. Na mentalidade da gente, a gente pensa que é normal viver assim. Cai ali, levanta ali, cai ali, levanta ali. Enrola um, pega as coisas do outro, vende. Tem lucro num dia, no outro já não tem. Entendeu? Um dia dorme num lugar bom, no outro dia não tem onde dormir. Que vida é essa, moço? Porque vive na mentira. Vive de aparência. Não, sai disso, moço. Tem como você viver alinhado? Sim. Tem como você viver igual Jesus viveu? Tem sim. Agora você tem que andar no caminho correto. Você tem que procurar a verdadeira verdade, que é Jesus. E andar com a verdade acabou. Acabou. Ou você anda com a verdade, você vai viver essa vida sempre. E não é ruim? É ruim, moço. Não é ruim. Você tá para um lado, você tá para o outro. Você não sabe o que faz, você não sabe se fica aqui, se fica por lá. E eu vivi assim, eu falo ainda de mim, tá? Aqui está uma prova que se você andar com a verdade, você vai encontrar a paz, você vai encontrar a felicidade. A felicidade para mim antigamente era nas coisas, em carro, em moto, tá todo final de semana numa trilha. Para mim era isso. E não é, moço. A felicidade está em Jesus. Está na verdade. Você andar com a verdade, andar com sinceridade. Né? Você sair da mentira. Né? Voltando aqui para o assunto. Voltando para o assunto, porque ele é muito forte, ele é muito poderoso esse assunto. Porque tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará. Só anotei o Salmo 1. Isso mesmo. Por que, meu amigo? Tem pessoas, infelizmente, vai ter que acontecer isso aqui. Ó. Infelizmente, tem que se afastar de você. Tem pessoas, sim. Se você vê que é uma pessoa mentirosa, pessoa que não anda com a verdade, anda só fazendo o que é errado, não lhe respeita, não faz as coisas certas, infelizmente, cara, vai ter que se afastar. E isso, sabe o que é? Tem gente que saiu da sua vida, tem gente que saiu da minha vida. Não tem quando você olha o Pai Nosso? Me livrai de todo mal. Isso é a resposta. Tem gente que saiu da sua vida, você não sabe por quê. Cara, mas esse fulano aqui. Moço, tem gente que sai da sua vida, você sente uma paz, uma libertação na sua vida. Isso é maravilhoso. Quando a pessoa sai. Caramba, isso foi um peso que saiu de mim. Kaique, bom dia, meu amigo. Paz, irmão. Entendeu? Isso é maravilhoso. Tem gente que é um peso na sua vida. Agora você tem que continuar respeitando. Eu respeito até um cachorro. Tem um cachorro, eu respeito. Respeito todo mundo, cara. Mas tem gente, cara, que vai ter que seguir a vida dela. Tem gente que tem que sumir mesmo na sua vida. Porque aqui é a resposta. Tá falando aqui, ó. Tire o ímpio da presença do rei, o seu trono se firmará na justiça. O rei é você. Hoje nós temos que reinar, gente. Nós temos que aprender a reinar. Por quê? Porque o último rei que nós teve, aliás, nós teve não. Nós tem é Jesus. É Jesus de Nazaré, o nosso rei. Ele nos ensinou a reinar com ele. Reinar com a verdade, na justiça, fazendo o que é certo, sair do errado. Você vai começar a reinar sobre você, sobre sua casa. Você vai começar a respeitar
Ontem eu falei pro meu filho, cara, eu tô mudando, tá? Eu tô pedindo muita sabedoria a Deus, todo dia de joelho, pedindo para Deus mudar. Mas tem coisa, companheiro, que aqui dentro de casa eu não aceito. Nós estamos na empresa. Tem coisa que eu não aceito. É eu falar e você ficar parado. Meu amigo, eu falei, eu sou seu pai, você tem que ter obediência. Se somos no mundo. Essa autoridade aqui não tem como mudar não, cara. Essa autoridade aqui eu tenho que ter na minha vida. Sobre as coisas. Sobre a minha família, sobre a minha esposa. Claro que eu não sou rancoroso, não sou maldoso, não. Autoridade é diferente. Que você ser um Zé Mané. Você fala com a pessoa não vai. Você fala com a outra, a pessoa também dá a mínima. Não, autoridade você tem que ter. Autoridade. Isso não significa que eu sou uma má pessoa, não. Autoridade, meu amigo, ela tem que... Você é o sacerdote da sua casa, você tem que ter autoridade. Falou, a água parou. É hora de conversar sobre algumas coisas, vamos conversar. Agora, se é pai e você não puder falar para o seu filho obedecer, não, tá errado, então. Você não está aplicando o que você está aprendendo, não. Eu falei, meu amigo, eu falei, você tem que agir. Cai no mundo, cai no mundo. Vá-se embora, não fica deixar eu falar com você 3 vezes, não. Vai-se embora. Isso significa obediência. Tem que obedecer seu pai. Aí ficou lá e... Entendeu? Essa autoridade, quem é pai, quem é sacerdote, você tem que ter dentro da sua casa. Tem que ser uma boa pessoa? Tem. Mas na hora de falar a verdade, de falar sério, meu amigo, vamos obedecer. Você tem uma empresa, quem governa a sua empresa é você. Você tem que determinar as leis da sua empresa. Na minha empresa eu não aceito o cara mais fazer bico. Não aceito, porque quando a gente é bonzinho, só se lasca. Então se você que é bonzinho, você nunca vai governar. Um negócio é sim, sim, não, não. Eu não aceito, meu amigo, e aqui tem que ser assim e assim. Depois que eu comecei a fazer isso, todo mundo somos. Ninguém fica, não. Só fica quem tem um propósito mesmo. Quem lhe respeita. Menos respeito. Né? Tem que ter menos respeito. Precisa ninguém gostar de mim. Mas respeitar, você tem que respeitar. E tem gente que vai sair da sua vida, moço. Você vai ficar meio assim. Por quê? Porque, moço, tem gente que sai da sua vida muda. Até a vida da outra também vai mudar. Parece que as almas não estavam se dando certo. Você tem que continuar respeitando, certo? Porque você faz parte de Deus. E, ó, vamos para o 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Isso aqui é um ensinamento mais grandioso mesmo. Muito grande esse ensinamento aqui. Lucas 14, 8. Vamos ler? Lucas 14. Onde é Lucas, meu Deus do céu? Lucas 18. Lucas 14, 8. Vamos ver o que é que fala. 8. Lucas 14, 8 ao 11. Quando por alguém fores convidado às bordas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que este convidado, outro mais digno do que tu. Vamos repetir? Quando por alguém fores convidado às bordas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo que te convidou, a ele, te diga, dá um lugar a este, e então, com vergonha, tenha de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então te dará honras diante do que estiverem contigo à mesa. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. É gente que quer estar sempre primeiro na fila. Isso é para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Jesus falou isso aqui, o povo escreveu. E é a pura verdade.
os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso é um ensinamento muito grande, onde eu aprendi ontem e vou aplicar. Eu já aplicava, porque eu nunca gostei desse negócio. Nunca gostei. E agora que eu vou aplicar mais ainda. Aonde que eu vou mais colocar na minha cabeça, para mim, na hora que eu tiver uma oportunidade, que é difícil, mas se tiver uma oportunidade, até na igreja mesmo, tem gente que já chega já sentando no lugar de onde deve sentar. Nem foi convidado e já senta onde não é para sentar. E a vergonha vem, né? Tem gente que se exalta e será humilhado. Tem gente que vai entregar uma coisa, uma cesta básica, tirar foto. A outra pessoa que está recebendo fica até com vergonha, né? Porque está passando por um momento ali que não queria que ninguém visse, né? Isso é ruim, moço. Para com isso, né? E o 7 é semelhante. O 7 e o 6 são semelhantes, né? Aqui, ó. Porque é melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhados diante do príncipe, do que os teus olhos já viram, né? É o semelhante. O melhor é se humilhar, porque Deus vai nos exaltar. Bem melhor, gente. Bem melhor. Aconteça o que aconteça na sua vida, você está saindo de humilhado, cara, não se preocupa não. É melhor sair de humilhado. É melhor. É uma coisa que eu aprendi. Eu já comecei a sair de confusão sendo humilhado já. Já. Porque antigamente eu resolvia os problemas. Hoje não. Hoje eu não consigo. Oh meu Deus, esse aqui eu não consigo resolver não. Esse aqui eu não consigo resolver. Já saí humilhado, já tô saindo de problema sendo humilhado. Não tem problema não, moço. Não tem problema não. Já comecei a aplicar os provérbios na vida. Já saí humilhado já. Se não errei, sim. Sou humilde também. Temos que ser humilde. Sou rei da minha vida, das minhas coisas, da minha casa. Sou governante. Mas tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente não tem condição de resolver aquele problema ali. Não tem condição. Tem que se sair humilhado. Se Jesus está falando, eu vou teimar com o homem? Não vou. Não vou teimar não. Vamos pro 8. Não te precipites em demandar contra alguém, para que depois, ao fim, fique sem ação, quando o teu próximo te puser em apuros, né? O que é demanda? Significa entrar rapidamente em discussão, acusação, briga, né? É o que mais acontece hoje, a gente entra na briga dos outros, briga de casal. Nunca mais eu entro numa briga, seja de quem for. Mas sejais pacificadores, é diferente. Né? Jesus fala para a gente ser pacificador, é diferente. Briga, uma demanda, aquela discussão, não entro. Eu já entrei numa briga de casal, eu nem entrei. Só a pessoa me chamou para me buscar as coisas dela. Isso já é entrar. Se você tem um parente e ele está na discussão e ele chamou, vem buscar minhas coisas, não vá não, que isso vai dar um problema para sua cabeça. Isso é experiência de vida, não é história não. Arthur Henrique, beleza Arthur. Não entra não, nem briga alheia não, porque só vai dar para sua cabeça. Eu entrei numa briga uns 10 anos atrás, eu acho, mais ou menos. A pessoa me chamou só para ir buscar as coisas dela. Cheguei lá para buscar as coisas dela lá, o marido da mulher sai armado e botou nós para correr. Eu ia perder minha vida naquele dia por só ir buscar. Eu não briguei com o cara, não fui para brigar, não fui para falar nada. A pessoa só me chamou, cara, vem buscar meus trem, porque não dá mais para mim viver. Aí teve essa confusão, o cara botou uma espingarda na minha barriga e a outra na cabeça do meu irmão.
né? E aí? Eu ainda entro? Não entro mais não. E sabe o que aconteceu? Essa briga todinha, quando foi 2 dias depois, ela já estava junto com o rapaz. Moço, não entra não. Saia disso, não entra não. Não entra não, que você vai dar só para sua cabeça e a pessoa não tá nem aí, não dá a mínima para você, né? Vamos pro 9, gente. Vamos pro 9. Pleiteie a tua causa com o teu próximo e não reveles o problema ao trem, né? O que acontece aqui? Pleiteie a tua causa com o teu próximo e não reveles o problema ao trem. Ou trem. O que significa, gente? Equilíbrio entre justiça e discrição, né? O que a gente pode estar fazendo com um negócio desse, com a causa dessa, né? A gente explica sua situação, defende-se corretamente, conversa sobre o problema. É um problema que você tá para resolver. Você tá com um problema. Eu tô com um problema, né? Eu tô com um problema seríssimo, né? Na frente da minha loja tem um acidente, né? Um rapaz que trabalhava comigo saiu com um alumínio e bateu. A mulher veio e bateu nesse alumínio, quebrou o osso da cara. Isso é um problema para mim resolver, né? Problema. E ontem ela, quando ela saiu do hospital, a gente combinou um valor todo mês. Beleza, eu comprei o primeiro, o segundo ficou faltando 500 ainda, porque eu não tinha mais condição. Não tive, nos dias não tive condição, dá falta ainda. E ontem nós foi para conversar, porque ela tem que fazer uma cirurgia, e a cirurgia parece que deu 24 mil reais. Porque ficou atrapalhando a respiração dela, tá sofrendo muito com isso. E é um problema para mim, porque quando você tem empatia, você vê o sofrimento do outro, é ruim, cara. É muito difícil você estar passando por isso. Respiração, vai dormir, o ar-condicionado, você não pode nem usar ar-condicionado porque entope. Então essa mulher está passando por uma fase muito ruim da vida dela, que ela não pediu para passar aquilo. Mas acidente, gente, acidente, ninguém pede, ninguém sabe. Por isso que o nome é acidente, é um acontecido sem a pessoa querer, né? E eu tô passando por isso com essa mulher. Então ontem ela chamou para ver o que eu podia ajudar ela, né? Tchau, quero ver o que você vai me ajudar. E é em agosto e eu tenho que fazer, preciso fazer e ela vai fazer, né? Só que eu usei o 9 ontem sem ler ele, não tinha lido o 9, né? E eu acabei falando, eu expliquei a minha situação, eu me defendi corretamente e a gente conversa sobre o problema, tem que resolver o problema. Eu falei para ela que para agosto eu não conseguia fazer um compromisso hoje, eu posso ter e posso não ter. Só que para uma pessoa que está precisando, isso não é uma resposta concreta, né? Mas jamais eu falei que não vou ajudar. Eu me expliquei a minha situação. Porque até hoje, nós estávamos 25 dias, eu nunca falei que eu ia sair das dívidas. Eu estou lutando para sair das dívidas. Porque você tem uma empresa, começa a passar por dificuldade, e isso tudo é para você aprender, é para mim aprender a trabalhar. Cara, você acumula muita dívida. Muita dívida. Querendo ou não, a empresa, ela, meu amigo, não é fácil tocar a empresa. Principalmente quem não tem sabedoria. Simplesmente para quem tem umas mentalidades que fala assim, eu vou morrer e não levo nada. Claro, meu amigo, mas você vai ficar velho, tá? Você tá ficando velho. Eu falo para meus irmãos que não cuida do corpo, que eu tenho que falar, gente, é de mim aqui, da minha família, né? Não sendo maldoso com meus irmãos, não. Mas eu falei, companheiro, se você não cuidar da sua saúde, se você não emagrecer, o que vai acontecer? Você vai para uma cama do hospital, você vai começar a dar trabalho. Se menos você morresse de uma vez, que aí a gente só enterra, não, mas você vai dar trabalho, moço. Eu quero isso para minha vida, eu quero isso para os outros. Eu não quero dar trabalho para ninguém, moço, no hospital.
Eu tava com meu irmão um dia no hospital, dormi lá tinha um senhorzinho, gordo. Cara, se eu ver o trabalho, até pra ele, as costas dele, tava na carne viva. O que eu quero dizer com isso, gente? Porque é bom se cuidar do seu corpo, da sua mente. É bom você cuidar do seu corpo, da sua mente. Vai chegar uma hora que você vai ter que pagar um preço por tanta comida que a gente come. Tanta comida que a gente come, a gente engorda. A gente fica horrível, gente. Dá trabalho para os outros. É muito ruim esse negócio. Então, voltando para o assunto da mulher. Então, eu expliquei para ela a minha situação. Conversei. A gente não chegou numa solução ontem. Mas eu creio que a gente vai fazer essa cirurgia. E vai ter que fazer. De qualquer forma, essa cirurgia dela vai ser feita. Vai parcelar no boleto, vai dar um jeito. A gente tem que ter fé. Mas tem coisas que você tem que explicar. Não adianta você tampar o sol com a peneira. E principalmente quem não vive de aparência mais. Que eu não vivo de aparência. A minha situação é essa. Acabou. E eu estou aqui para dizer para você que quer sair de uma dívida. Quer sair das dívidas. Cara, primeira coisa que você tem que parar é de fazer dívida. Primeira coisa que você tem que parar de fazer. Já não tem como viver sem dívida. Tem sim. Eu estou vivendo sem dívida. Sem fazer dívida. Meu amigo, você comendo, tá bom demais. Você tá comendo, tá bom demais. Tem o que para vender? Vamos vender. É o que eu estou fazendo. Tem o que para vender? Tem aquilo. Mas tem hora que o trem trava, nem vender você não consegue vender. Porque você tem que aprender, cara. Vai chegar uma hora que você vai ter que aprender. Eu podia resolver meus problemas de conta. Eu tenho um carro ali, tenho uma moto. Mas quem disse que vende? Não vende rápido quando você quer resolver as coisas. Não vende. Porque eu vou ter que aprender a dificuldade. Né? Vai ter que aprender. Não adianta, cara. E eu sou uma prova viva. Aí você quer sair da dívida, para de fazer dívida e vai buscar um recurso, vai fazer hora extra, vai trabalhar de outra coisa. Seu ramo não tá bom, inventa outra coisa. Eu inventei um trem para me ganhar dinheiro aí. Tá solto no mundo. Né? Isso é sabedoria, você pede sabedoria a Deus. Aí você vai aprender a fazer dinheiro. Aí é diferente. Aprender a fazer. Deus vai te dar sabedoria. Tá? Deus vai te dar sabedoria para você fazer o dinheiro. Que aí nunca mais você vai pensar que o dinheiro vai vir fácil. Porque essa área de construção civil é muito boa. Mas tem hora que vai estar bom só para os outros. Para você não vai estar mais. Se você é borracheiro, vai ter hora que o pneu não vai furar perto da sua borracharia mais. Que é para você aprender a lidar com isso. Se você tem um açaí, infelizmente o povo não vai. Porque você tem que aprender. Tem que aprender a ter disciplina. Andar corretamente. Não adianta, cara. Né? E vamos continuar? Pleiteie a tua causa com o teu próximo, né? Fale da tua causa com o teu próximo. E não reveles o problema ao trem. Esse problema é muita gente. Eu já vivi com gente desse jeito, né? É gente que expõe segredos dos outros, né? Divulgar confidências, né? Usar informações de pessoas para envergonhar. Isso, moço, rico, você que pega dinheiro, moço, dependendo daquela pessoa que você pega dinheiro emprestado, ele fala para Deus e o mundo que você está quebrado e está devendo para ele. Isso é bom até para você aprender a não pegar, né? Porque a vergonha é grande. A pessoa conhece a cidade inteira, sabe todo mundo que deve, quem está quebrado na sua cidade. É chato isso? É, mas fazer o quê? É você erguer a cabeça, pagar quem deve e arrochar. E buscar sabedoria para você fazer uma renda extra, um dinheiro extra, né? Eu mesmo aprendi a fazer site para a empresa. É fácil fazer sites. Até quem está aqui quiser ir no privado meu lá e conversar sobre isso, eu ensino a fazer site. Vai cobrar, Thiago, alguma coisa?
acho que é bom cobrar, porque quando é de graça, o povo não dá valor. Vou cobrar aí, cada pessoa aí, R$ 50. Tá vendendo alguma coisa, já querendo usando a palavra de Deus. Não, tô aproveitando aqui a oportunidade. Se alguém quiser fazer uma renda extra, eu paguei foi 4 mil para mim aprender. 4 mil. Vender por R$ 150 é mixaria. Mas 4 mil que eu paguei, de verdade, eu paguei para aprender. Tá? Aprender. Paguei. Mas se alguém quiser, pode ir lá no privado lá que eu ensino a fazer site. Para você vender. Um site hoje aí pode vender a R$ 500. Todo mundo acha barato. Antigamente era R$ 2.000 para fazer um site. Mas hoje com a tecnologia tá simples e ficou bem mais barato. Pode vender de R$ 500, R$ 400, dependendo da cidade que você tá. E tem muitas empresas que precisam. Gente, vamos para o que interessa. Vamos para o 10. 10 fala: para que não te desonre o que ouve e a tua infâmia não se aparte de ti. Para que não te desonre o que te ouve e a tua infâmia não se aparte de ti. Infâmia, gente, significa o quê? Vergonha, né? Os dois andam juntos aqui, né? Infâmia significa vergonha. Para que te não te desonre o que te ouve e a tua infâmia, a tua vergonha não se aparte de ti. É ruim deixar a vergonha aí? É ruim. Vamos lá para o Tiago, gente, a mensagem final, eu vou ficar até no 10. Tiago 1, Tiago 3, versículo 5. Vamos ver. Tiago depois de Hebreus. Tiago 3, versículo 5. Vamos parar por aqui agora. Está no 10. É 6 e 9. Tiago 3, 5 fala: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Vou me repetir? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um pequeno fogo incendeia. Uma pequena palavra pode virar um desastre na vida das pessoas. Então a mensagem por final que eu deixo é essa: cuidado com as pequenas palavras que você fala de maldade, isso pode virar um desastre. Um pequeno fogo que eu toquei uma vez no Maribondo queimou a fazenda inteira. O alimento do gado estava em julho, que era para dar até em dezembro, que se acabou em 1 hora. Uma pequena atitude que eu tomei, que eu toquei fogo, queimou a fazenda do vizinho, queimou o canavial. Um pequeno fogo, um pequeno ato que eu fiz errado. Deu errado. Então vamos cuidar com as nossas palavras, né? Cuidado com o que nós falamos. Cuidado com o que nós está pensando. Certo? Nossos pensamentos, cuidado com eles. Comece a pensar coisas boas. Comece a estar meditando na palavra de Deus. Que sua vida vai melhorar. Vai, porque a minha melhorou. A minha melhorou, gente. Depois que eu comecei a andar com a verdade, melhora. Não é, todo dia eu falo, não é que você para de ter problema. Você vai ter problema sim. Mas você começa a desenrolar seus problemas da maneira correta, da maneira melhor com seus clientes. Você não engana seus clientes. Eu nunca fui de enganar cliente, gente. Nunca fui. Mas querendo ou não, a gente mente para os clientes, né? Não, e você andar com a verdade é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é você andar com a verdade. Andar com a sinceridade, né? Andar falando a verdade. É bom, você muda sim. E tem como sim. Isso não é impossível. Porque quem precisava dar mentira para fechar um serviço era eu. E hoje eu não preciso de mentira. Eu preciso da verdade. Eu preciso andar com Jesus. Amém? Vamos orar. 6 e 11. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento que ficamos aqui reunidos, onde passou muitas pessoas, Pai, que fique uma semente plantada no coração de cada um, que andar com verdade, Senhor,
é o significado de todas as coisas. Andar com a verdade, Pai, resolve os nossos problemas. Não é que nós vamos deixar de ter, mas com a verdade, você vai o mundo inteiro. Então, te agradecemos, que amanhã possamos estar aqui de novo. Que esse dia, Pai, possa ser um dia de bênção, um dia de paz para cada um, Senhor. Que cada pessoa que está aí do outro lado, Senhor, ela possa aprender a se colocar no lugar da bênção, que é o melhor. Porque a bênção maior, ela já recebeu, que foi ter acordado. Para que uma bênção melhor que essa? Você já acordou. Então, hoje você tem uma oportunidade de viver algo novo, de viver diferente, de andar com a verdade. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um. Até amanhã. Amanhã estamos aqui de novo. Amém? Fiquem com Deus. Obrigado por cada um que ficou aí, né? Que tem gente que acompanha a gente mesmo. E quer aprender mais? Vai para a Bíblia, gente, tá? Vai para a Bíblia. Você não precisa de mim, já falei. Você não precisa de mim. Você precisa de Deus. Você precisa estar aí com a sua Bíblia. Amém? Obrigado você que ficou aí no YouTube aí, acompanhou. Obrigado você que ficou no TikTok. Até mais. Até mais. Até amanhã. Até mais.